Olá, meu nome é Maurício Casemiro e hoje eu estou aqui para falar do novo Microsoft Project, o Project para a Web. Resumindo um pouquinho, eu sou profissional de TI desde 2010, atuando com soluções Microsoft, implantação, migração, capacitação de profissionais e também licenciamento. Esses são os meus contatos, minhas certificações e os meus títulos de reconhecimento. Se quiser mandar um e-mail para mim, fica à vontade. Se quiser falar de Project, se quiser falar de Office 365 ou de qualquer projeto Microsoft, qualquer dúvida que você tenha para implementação, versão de Project, se é servidor, se é online, se está no data center da Microsoft, hospedado em nuvem, se precisa de SharePoint para hospedar a base de dados ou se isso vai para o novo Common Data Service, o CDS, tudo isso, inclusive, eu vou falar dentro do treinamento, mas fique à vontade para acessar as minhas redes sociais, me adicionar, bater um papo, trocar uma ideia sobre consultoria, ou apenas se você precisar de uma ajuda, estou à disposição. Aproveito para passar o meu blog, que é um ponto para mim muito importante, www.mauriciocasemiro.com, e meu canal no YouTube, onde eu posto regularmente vídeos sobre tecnologias Microsoft e tecnologias no geral, ok? Bom, então, passado o recado, vamos falar sobre plataforma Microsoft para gestão de atividade, trabalho em equipe e projeto. Começamos falando então do Microsoft To Do. O que é o To Do? To Do chegou no Office 365 aí a partir da compra do Wunderlist. A Microsoft comprou o Wunderlist, que é uma solução para gestão de atividades, de tarefas, e com base nele ela desenvolveu o Microsoft To Do. Hoje o Microsoft To Do ele responde para as tarefas de gestão do usuário. Então, quando você quer fazer gestão das suas tarefas, do teu repositório de tarefas nominal, quando eu falo nominal é, por exemplo, do Maurício dentro da organização XYZ, você usa o To Do. Então, para tarefas simples que são corriqueiras, diárias e que não envolvem outras pessoas, você pode utilizar o To Do. O próprio nome diz, fazer, ir, ação. E você hoje tem o To Do integrado ao Microsoft Exchange. Sabe aquelas tarefas do Microsoft Exchange que está no seu Outlook? Um dos primeiros repositórios, um dos primeiros softwares, módulos que começou a fazer gestão de atividades, de tarefa? Então, ele é integrado. Se você cria uma tarefa hoje no seu Outlook e tem uma licença que comporta o To Do, essa tarefa vai ser replicada no To Do. Se você cria no To Do, ele replica também lá nas suas tasks, nas suas tarefas do Microsoft Exchange a partir do seu Outlook. Seja um Outlook para Windows, para Mac, mobile, para iPhone, para iOS, não importa. Tá? Qual que é a segunda plataforma? É o Planner, o Microsoft Planner, voltado para a gestão de atividades e trabalho em equipe. Aí você passa já a envolver outras pessoas nas suas atividades. Então, se você tem que, por exemplo, dentro de um trabalho que está sendo desenvolvido, você tem que delegar uma tarefa para uma outra pessoa da equipe, você tem ali a divisão do trabalho, onde você tem um colaborador executando a etapa A desse plano, desse trabalho, um outro colaborador executando a etapa B, ou uma outra atividade que seja complementar a essa, dependente ou não, você pode utilizar o Planner. O bom do Planner é que ele é intuitivo, ele é voltado para o usuário final sem a necessidade de certificação em PMI, PMO, e você consegue integrar isso a outros softwares Microsoft. Quando a gente fala de Microsoft, de Office 365, a gente está falando de Microsoft nas duas pontas, então não tem coxa de retalhos aqui. Isso é intuitivo e é nativamente integrado dentro da solução como um todo. Olha lá, interface e usabilidade mais intuitiva que o Project, quer dizer, você sai das atividades pontuais, vai para uma gestão de atividades em equipe, onde você faz acompanhamento, follow-up, e tem diversas ferramentas que te ajudam a categorizar, como por exemplo os próprios buckets, as etiquetas, tá? Para quem tiver inclusive interessado em capacitação e treinamento de Microsoft Planner, eu tenho um curso, eu tenho um treinamento de Microsoft Planner já publicado na minha plataforma EAD, estou mostrando aí a print, do treinamento de Microsoft Planner, onde você aprende do conceito básico da ferramenta para quem realmente não sabe de nada, para o famoso leigo, até quem quer dominar a ferramenta na sua totalidade de recursos, tá?
Então, fique à vontade, se você quiser mandar um e-mail para um treinamento que seja presencial ou em tempo real online, eu também dou treinamento live, mas também tenho na nossa plataforma EAD. E qual seria a terceira e mais importante, no sentido de mais completa, plataforma de gestão de projetos, onde eu tenho exatamente ali um EPM, né? Enterprise Project Management, gerenciamento de projetos. É o conhecido Project, né? É o nosso primo mais velho aí, né? Porque esses dois são mais novos. E aí você, caminhando do To-Do até o Project, né? Iniciando pelo To-Do, passando pelo Planner e indo para o Project, você tem um nível de dificuldade de uso da ferramenta, de complexidade de uso da ferramenta, porque você vai aumentando a completude do uso da ferramenta. O Project ele é voltado para cenários que são mais completos, cenários mais estruturados, com uma estrutura maior e mais difícil de lidar se você fosse utilizar Planner ou To-Do para fazer gestão. Então, você tem ali a possibilidade de trabalhar com roteiros, você tem a possibilidade de trabalhar com projetos completos acompanhados, tendo recursos dentro do projeto. Esse recurso pode ser um recurso do tipo pessoa, do tipo financeiro. Para quem é gerente de projetos ou trabalha frequentemente com gestão de projetos, sabe o que eu estou falando. E você que ainda não é gerente de projetos, mas está se formando, está se capacitando, vai fazer o seu PMI, vai tirar sua certificação ou simplesmente quer se capacitar para fazer gestão de projetos, ainda que não vá atuar na área de gestão de projetos, o Project, pensando em um ambiente mais estruturado, com muitos colaboradores, com muitos recursos do tipo pessoas, com muito recurso, com muitas datas, onde você tem precedência, onde você tem dependência, o Project é a solução mais adequada para esse cenário maior, tá? Então está aqui, solução de EPM completa para acompanhamento de projetos, portfólios, cronogramas e quadro de horários, onde você tem as timesheets e os colaboradores que atuam na parte técnica de entrega, tem que reportar esses quadros de horário, né? Bom, seguindo aqui, geralmente surge a dúvida, e agora? A Microsoft lançando todo esse portfólio de soluções, né? Toda essa gama de soluções, qual é a solução que eu vou utilizar? Qual é a solução mais adequada para o meu cenário? E aí eu montei essa grade aqui com base em uma documentação da própria Microsoft, onde eu tenho em um eixo o escopo. O que seria esse escopo de baixo para cima? Até coloquei uma setinha aqui, ó, down top, onde eu tenho aqui o escopo de tarefas para usuário, que é aquela que o usuário pode trabalhar pontualmente. Ele pode reunir, ele pode criar uma lista e agrupar essas tarefas. Ele tem até um certo nível de gestão em cima dessas atividades, mas o escopo principal ele é pontual. E aí eu subo um pouquinho mais para o escopo e vou para a gestão de equipe, onde eu faço delegações de atividades, acompanho pessoas realizando as atividades, eu tenho o prazo de início, eu tenho o prazo de término das atividades e consigo ter uma gestão mais centralizada. Aí eu tenho a segundo escopo. E o terceiro é aquele organizacional. Opa, voltei sem querer. É aquele organizacional, onde eu tenho um escopo de vários projetos para serem trabalhados. Eu tenho diversos recursos para poder encaixar nesses projetos. Tá? Então eu tenho um nível maior de escopo. E no outro eixo, eu tenho aqui o nível de complexidade da estrutura, onde eu tenho baixo nível, médio nível e alto nível. Nessa escala, desse jeito. Começamos então pelo To-Do. O To-Do vai atender justamente as tarefas e atividades pontuais a nível de usuário, para necessidades do usuário. Passando para o Planner, tá vendo? Ele já começa aí na liminar ali da equipe, onde eu consigo atender planos, né? Por isso o Microsoft Planner, porque são planos, são trabalhos em equipe. E ele trabalha com base no grupo do Office 365, que a gente chama de Office 365 Group, né? Ele é um agregador, ele é um repositório que consegue delimitar ali um trabalho para diversas aplicações, dentre elas o próprio Microsoft Planner. Estou dizendo o seguinte, se eu gero, por exemplo, um grupo chamado comercial dentro do Office 365, isso não é um grupo de segurança, nem um grupo de apenas lista de distribuição, ele também é de segurança, também é de distribuição, mas ele é um grupo novo, chamado grupo de trabalho. O que eu vou ter? Eu vou ter um espaço do comercial no Planner, eu vou ter um repositório de vídeos lá no meu Stream, o YouTube da Microsoft, eu vou ter um espaço de trabalho, um workplace, dentro do meu Power BI para as minhas análises, minhas KPIs, minhas dashboards e indicadores de desempenho. Eu vou ter o que mais? Um site no SharePoint com tudo separado para o comercial trabalhar, biblioteca de documentos, listas, páginas, recursos e aplicações e assim por diante. E se eu for falar aqui de todas as aplicações Microsoft, são muitas. Então você pode ver que esse grupo comercial, ele usa esse delimitador e vai
enxertando, ele vai possibilitando que o grupo comercial trabalhe em todas as aplicações de forma apartada, apenas para a equipe do comercial. Tá? Não é diferente com o Planner. Quando eu gero um grupo, ou quando eu vou no Planner e gero o grupo a partir do Planner, porque eu posso gerar esse grupo a partir de qualquer aplicação dessas que eu falei e as outras que ainda tem, ele gera um espaço onde eu tenho aquelas pessoas que foram permissionadas ali dentro e vão trabalhar nas atividades com delegação, com follow-up, com gráficos, com separação por bucket. Por isso, ele está aqui no meio, ó, onde eu posso trabalhar com equipes. Tá? E aí, veja só. Nós temos aqui mais para frente, num nível, olha só, acompanha, num nível de complexidade indo do médio para o alto, o Project Professional. Né? Então, você que já conhece, já ouviu falar em Project, ou até já usou, já testou, ou usa o Microsoft Project, você sabe que o Project já existe há muito tempo, né? Que é a solução líder de mercado para EPM, para gestão de projetos, e você sabe que tem geralmente tem uma versão Standard e uma versão Professional. Né? Quando a gente fala de Project, a gente está falando de Project de máquina, aquele que a gente instala. Antigamente você comprava na caixinha, né? Que a gente chama de FPP, ia lá no revendedor XYZ, comprava a caixinha, tirava o CD, o DVD, instalava, colocava o serial key e instalava o seu Project. Isso gerava arquivos na sua máquina, assim como o Microsoft Word gera arquivos .doc, .docx, o Microsoft Project gerava o seu arquivo e você compartilhava, abria e fazia o seu trabalho a partir daquele arquivo de projeto. Então, nós temos aqui o Project Professional para mostrar esse lado onde você tem um nível de complexidade bem maior, a ferramenta é bem mais completa. Tá? Aí você já começa a usar justamente uma ferramenta que é avançada para profissionais que precisam entender e utilizar o Project porque ele é mais burocrático no seu modelo de publicação de projetos, por exemplo, de atividades, de aprovação e assim por diante. Tá? E agora nós temos o nosso novo Project. É sobre esse camarada que a gente está fazendo esse vídeo hoje. Tá? O Project para Web. Ah, Casemiro, mas não tinha o Project Online? Calma aí. Olha só, o Project Online está lá, ó, no nível mais alto de complexidade, de estrutura, tá? E no escopo mais alto de entrega de serviço. Okay? A questão é que Project Online, você vai começar a entender a partir de agora, ele está muito mais voltado para o que eu chamo de servidor, de back-end, que é o meu Project Server, só que ele não está instalado dentro de uma infraestrutura local de servidores na tua casa, né? Que seria a empresa. Ele está no data center da Microsoft, está na nuvem, é a casa emprestada, né? É o servidor emprestado que você paga por uma assinatura por mês. Por isso que a gente chama de SaaS, Software as Services, né? Software como serviço. Então você tem lá o Microsoft Project Server implementado em nuvem, portanto Project Online, que vai consumir uma base de conteúdo, de dados no SharePoint. Então ele usa o SharePoint Online, que também é nuvem, né? Online, é nuvem também, para poder ser implementado. A gente envolve aí SQL Server Online, SharePoint Online e Project Online para essa infraestrutura. Tá? E a conectividade entre os três. Se fosse dentro de casa, se eu estivesse implementando aqui no meu servidor físico, eu teria SQL Server, SharePoint Server e Project Server. É a mesma coisa, tá? Quando a gente fala dessa solução, a gente fala de ou Project Server ou Project Online, que é o EPM completo. Nesse caso, na nuvem, tá? E aí, é interessante dizer que alguns produtos se interconectam. Tá? A partir de algumas versões para cá do Project 2013, quando eu falo para cá é 2013, 2016, 2019, subindo, né? Ficando mais atualizado. E aí, quando a gente fala de nuvem, a gente fala sempre da versão mais atualizada. Por quê? Porque uma assinatura de nuvem, a gente não pode esquecer que também licencia o Project Professional. Só que você vai ver que ele mudou de nome, a nomenclatura mudou, mas é o mesmo produto instalado em máquina, em Windows, tá bom? Desktop Client. A partir de uma versão para cá do Project 2013, a Microsoft começou a lançar atualizações para o Project Desktop, que é aquele que a gente instala no Windows, uma conectividade com o Microsoft Planner. Por quê? Porque tem alguns gerentes de projetos, gestores que tem o Planner instalado na máquina, já tinha isso licenciado, já pagava a licença e queria acessar, fazer gestão da equipe que estava utilizando lá com produtividade o Planner, por ser mais intuitivo, por ser voltado para o usuário e por também ter a licença liberada para os usuários. Ele não queria ter que ir até o Planner, acessar tasks.microsoft.com, task.microsoft.com, né, a partir da console do Office 365 para fazer a gestão do que o pessoal estava executando, entregando lá dentro. Ele queria ver pelo Project, né, que é a interface, é o front-end do gerente de projetos, do gestor de projetos. Então a Microsoft lançou um conector que consegue conectar no Planner e trazer a visualização das atividades, das tarefas para cá, para o Project. Por isso que eu coloquei essas setinhas aí, ó, de dois sentidos, two-way, mostrando que há conectividade.
qual mais conectividade que existe? Entre o Project Professional e o Project Online ou Server. Essa conectividade já era conhecida há algum tempo. Tá? Você tem a versão de máquina instalada, o seu Project Professional, que é o seu front-end, e você tem aqui atrás o servidor, tá? Que está em nuvem, portanto o nome dele é Project Online, e aí você conecta, é o seu back-end. Tá? É como se fosse assim, ó, Outlook front-end e o meu Exchange, que é o servidor de correio. Conectividade entre os dois, tá bom? Project Professional, Project Online ou Server, conectividade entre front-end e back-end. E o terceiro e último tipo de conexão que você vai entender agora com esse novo produto, do Project para Web, é entre o Project para Web e o Project Online. Por quê? Porque tem algumas licenças que incorporam as duas versões. Na verdade, eles compartilham base de dados e compartilham projetos entre si. Você que vai escolher a interface que você quer adotar para criar e para visualizar, ou para editar, enfim, para fazer a gestão disso, a manutenção disso. Tá? Vai começar a ficar mais simples, daqui a pouquinho você vai entender. Bom, vamos lá. Comparação entre Planner, Project para web, que é o novo, né? E Project Online mais Project Desktop. Esses dois últimos aí, tem o mais justamente para poder você entender que trata-se de uma solução só. Porque geralmente assinaturas que tinham Project Online já te entregavam o Project Desktop, que seria o Project Professional. Tá? Olha só. Gerenciamento de tarefas todos entregam. O Planner, o para web e o Online mais Desktop, que é a solução mais completa. Modo de exibição de quadro também. Quadro e gráfico de Gantt, tá? Equipes e atribuições também. Exibição de grade, apenas o Project para web e o online passa a entregar junto ao desktop. E aí, olha só, modo de exibição de linha de tempo, gráfico de Gantt, aquele gráfico gerado a partir dos formulários dos gráficos internos. Só o web e o desktop mais o online, tá? O Planner já não passa a não entregar nenhum desses recursos a partir da exibição de grade, ok? Por quê? Porque o Planner tem um modo próprio de trabalhar. Ele trabalha com o conceito de Kanban, ele trabalha com o conceito de Scrum, onde você tem ali as atividades em quadros e você vai fazendo drag and drop, arrastando as tarefas e soltando nos buckets, nas etiquetas, tá? Nos rótulos de concluído ou por concluir e assim por diante. Quem tiver com dúvida, mais uma vez, recomendo o meu treinamento de Microsoft Planner, que está lá em visionsharetreinamentos.com. Dá uma olhadinha, tem algumas aulas lá que você pode experimentar, então fique à vontade. Agendamento, web e online mais desktop. E aí a gente começa a ter exclusividades da versão mais completa, que é a versão de Project Online ou Server, mais a versão desktop, que são os mapas, o gerenciamento de projetos avançados, onde você tem recursos que somente a versão EPM completa vai entregar, como o próprio portfólio, como os próprios serviços de conectividade e assim por diante. Gerenciamento de recursos, lembra que eu falei de recurso do tipo pessoa, recurso do tipo dinheiro e assim por diante. Gerenciamento financeiro, gráficos e informações quanto ao investimento, quanto ao custo, tá? Reportado no projeto, nas informações do projeto, somente a última versão vai entregar, mais completa. E gerenciamento de programas e portfólio, que é aquilo que eu falei agora há pouco. Ok? Então tá aí. Essa é uma tabela que já dá para entender mais ou menos a comparação entre os três. Então você vê que quanto menos recursos eu preciso, mais perto do Planner eu chego. Quanto mais recursos eu preciso, mais perto do Project ou Server ou Online mais Desktop eu chego. E aí, no meio disso, eu tenho a nova solução da Microsoft, que é o Project para Web. Ele pega o que é melhor do Planner, que é a sua intuitividade, que é a sua interface que é voltada para o usuário, não precisa de treinamento muito técnico, rapidamente você consegue aprender porque é muito intuitivo, muito prático, e você tem recursos mais avançados que o Planner não entrega e o Project para Web vai passar a entregar, ok? E aí, ele passa, na verdade, a preencher uma lacuna que tinha entre Planner e Project, e soluções Project. Tá? Novo licenciamento do Microsoft Project. O Microsoft Project oferece os seguintes aplicativos para ajudar a atender as necessidades da sua organização para o gerenciamento de projetos e de trabalho. 1. Project para Web. Então, essa é a nova solução da Microsoft. 2. Project Online já conhecido, que pode ser server ou online, dependendo de qual tipo de licenciamento você vai adotar, se é de nuvem ou se é on-premises local. E 3. Cliente da área de trabalho do Project Online. Tá vendo? Esse é o novo nome agora do Project Professional. Cliente de área de trabalho do Project Online. Se você for ler uma documentação em algum lugar que vai estar em inglês, vai estar Project Desktop Client. É assim que vai estar, a mesma coisa, tá?
Mudança na nomenclatura. Veja só, o Project para Web é um novo serviço que agora está disponível para os usuários do Office 365. Você pode torná-lo disponível para os usuários por meio das seguintes licenças. Plano do Project 1 ou licença P1. A gente não tem lá E1, E3, E5 dos planos Enterprise do Office 365. Então, você tem o plano do Project 1 agora chamado P1, ok? É um novo plano de um novo tipo de produto. Aí você fala, tá, mas e as licenças que já tinham? Pera aí, agora vai começar a esclarecer um pouquinho melhor. Olha só, plano do Project 3 ou P3, anteriormente chamado de Project Online Professional. Então, quando você tinha lá o seu Project Online Professional, onde você tem o Project Web App, ou PWA, que geralmente é domínio de provisionamento.sharepoint.com, porque o repositório é no SharePoint, /sites, /PWA, é assim que é a estrutura do seu Project Online. Você tinha seu Project Online Professional com o seu Project Desktop instalado na máquina, e aí esse era o nome e o produto era o PWA. Agora você vai ter exatamente a mesma coisa, mais o Project para Web. Tá? Vai ficar mais fácil de entender. Olha lá. 3. Plano do Project 5 ou P5. Anteriormente chamado de Project Online Premium. Pronto, é isso. Tá vendo? Descomplicou. Essa tela é boa porque descomplica. O Project Online Professional vai manter as mesmas características e produtos que tinham, mais o Project para Web P3. O Project Online Premium, mesmas coisas, mais o Project para Web P5. Tá? O que aconteceu com as assinaturas do Project Online? Aí aqui tem, olha só, Project Online Professional e Premium continuarão disponíveis por meio de duas assinaturas, Project, plano do Project 3 e plano do Project 5. Mais resumidamente, P3 e P5. Tá? Os recursos do Project Online interagem apenas com os dados do repositório de dados do SharePoint Online. Então isso é importante dizer. Isso foi uma reengenharia da Microsoft, foi uma reestruturação, uma mudança muito importante. Por quê? Nós estamos em uma fase de transição de framework, de aplicações Microsoft. Então, você vai notar que no PWA isso não muda. A gente tem que ter SQL, tem que ter SharePoint e tem que ter o Project, tá? Para a infraestrutura funcionar. O SQL é a base do próprio SharePoint, né? E o SharePoint é a base para o Microsoft Project, que, claro, para alguns serviços vai usar SQL também. A diferença é que se local server, se nuvem online, tá? E nesse cenário aqui, não muda. O PWA, o Project Online ou Web App, vai continuar usando o SharePoint para repositório de dados. Enquanto que o Project para Web, o novo Project, ele é criado com base na Microsoft Power Platform. O que é a Microsoft Power Platform? É uma nova plataforma de dados, de conectividade entre as aplicações. Olha só. A plataforma de alimentação, porque é ela que vai alimentar as aplicações Microsoft, essa nova plataforma de dados integrada, consiste no Microsoft Power Apps, Microsoft Flow, que agora também mudou de nome, está sendo chamado de Microsoft Power Automate, que é a solução de automação de processos de negócios da Microsoft, o Microsoft Power BI, solução de Business Intelligence da Microsoft, tá? Para as dashboards. Então você tem aqui, ó, plataforma de desenvolvimento de aplicativos, mobile, desktop, web e assim por diante, Power Apps. Você tem a plataforma de automação de processos de negócio, Microsoft Flow, ou pode chamar já com um novo nome de Microsoft Power Automate. E você tem a solução de Business Intelligence para entregar os relatórios, para entregar as dashboards. Tá? E aí você tem, sob tudo isso, a base chamada de Serviço de Dados Comuns. É isso que vai substituir a base de dados do SharePoint, no caso do PWA, do Project Online, como você já conhece. Como ela é chamada? De Common Data Services, ou CDS, Common Data Services, Serviço Comum de Dados. Tá? Os dados do Project para Web são armazenados no CDS, no Common Data Services. Olha lá, Microsoft Power Platform, CDS. Como é que funciona? Você tem Power Apps, você tem Flow e Power BI, tal qual eu falei agora há pouco. Aí você tem abaixo disso, funcionando com base em uma plataforma de dados de consulta comum chamada de CDS, Common Data Services. E você tem os connectors, né, que é justamente o que permite as informações se conectarem e se conversarem. Eu consigo, através do Power BI, do Flow e do Power Apps, em todas as aplicações da Microsoft, inclusive o Project, agora por conta do Project da Web, né, para a Web, a nova solução do Project, e fazer as informações conversarem, extrair informação, consultar dados e assim por diante. Tá? Isso vai funcionar gerando um resultado final para diversas aplicações, dentre elas Dynamics 365, o próprio Office 365, Mobile Apps, Web Apps e Project, por exemplo, tá? São alguns exemplos. Tudo isso hospedado, tudo isso com uma infraestrutura no Microsoft Azure, no Microsoft Azure.
Como é que fica o Project Online Essentials? Quem conhece o Project já deve ter perguntado: epa, você está esquecendo aí do Essentials. Calma lá, olha só como é que vai acontecer. Na verdade, vai permanecer como era, tá? A funcionalidade de membros de equipe, o que é uma funcionalidade de membro de equipe? É uma licença mais espartana, uma licença bem reduzida, que você só pode comprar, só pode adquirir, só pode tê-la se você tiver a licença maior, tá? Olha lá. A funcionalidade de membros de equipe para o Project Online está disponível por meio de uma assinatura do Project Online Essentials. Complementando, o Project Online Essentials é uma assinatura complementar de membros de equipe para clientes que tenham plano do Project 3, que vai ser o novo P3, ou do plano para o Project 5, que vai ser o novo P5. Então, assim, você vai continuar. Aqueles usuários que precisam reportar quadro de horário, que precisam mexer nas tarefas, nas atividades. Por exemplo, você é um gestor de projeto de uma empresa de TI, assim como a minha, como a Vision Share Tecnologia. E você tem toda uma hierarquia de cargos, né, desde a da alta direção da cúpula, que passa por você, que é o gerente de projetos, você tem mais gestores abaixo de você, e você tem lá na ponta os assistentes, né, a base de operação, que são os consultores de TI, aqueles que vão no cliente, implementam, levantam, colocam a mão na massa. São esses caras que, de repente, conforme você deseja e conforme o ambiente pede, você não vai dar uma licença completa para ele, nem de P1, nem de P3, nem de P5. Né, envolvendo claramente no P3 e no P5 o Project Online Professional e Premium, porque elas são licenças mais caras, são completas, né, tem todos os recursos. Você vai dar para ele uma licença de Project Online Essentials, porque o que ele tem que fazer ali é reportar quadro, é fazer uma alteração na tarefa, é fazer reporte de informação. E nisso o Essentials vai atender. Contudo, você precisa ter licenças de Project, agora P3 e P5, que são, né, comparativamente ao Project Online Professional e Premium, para poder ter essas complementares de Essentials. Então, nesse quesito não muda, acompanha como era anteriormente. Tá? Ele fornece aos membros de equipe uma interface web própria e já conhecida para executar atualizações de tarefas e de tempo para projetos gerenciados no Project Online. Como fica o Project Essentials? Aqui continuando. Os membros de equipe com o Project Online Essentials podem executar as seguintes funções. Olha lá o que o pessoal do Essentials pode fazer, pode continuar fazendo na verdade. Usar uma interface baseada na web, atualizar tarefas, problemas e riscos, até porque quem é de Essentials não tem Project Desktop Client, ou Project Professional, ou Project Máquina, ou Project de Windows, que é a mesma coisa. É aquele que instala no Windows. Só tem direito ao licenciamento para a instalação em até 5 máquinas do Project Professional, renomeado de Project Desktop Client, quem tem P3 e P5. Tá? O antigo Online Professional, Online Premium. Pessoal do Essentials é só web, só vai acessar via navegador, tá bom? Então ele pode, através de um acesso baseado na web no navegador, atualizar a tarefa, problemas e riscos, enviar quadro de horários, o famoso Report Timesheet, e compartilhar documentos e colaborar no Microsoft Teams ou no Skype for Business, né? Conforme for aí, se você já estiver na transição do Skype for Business para o Microsoft Teams, tá? Então aqui embaixo, ó, bem frisado, o Project Online Essentials não inclui o Project para web, também. Então, além dele não incluir, já sabíamos disso, o Project para máquina instalado, para Windows Desktop Client, ele não vai incluir o novo Project, tá? Quem é de Essentials é o Essentials PWA, que já conhecia anteriormente. Ah, a Microsoft não vai fazer um Essentials? Não sabemos. A gente tem o P1, que é a versão mais espartana do Project para a web, que inclusive não comporta as versões online, não tem EPM completo. Mas a gente não sabe se vai ter um report de timesheet através desse P1 ou se vai ter uma outra licença. Por enquanto, Essentials PWA normal, tá? Cliente da área de trabalho do Project Online, Project Professional, então é aquele que eu falei. O Microsoft Project Online Desktop Client, é o novo nome dele em inglês, anteriormente chamado de Project Professional, é o conhecido programa de gerenciamento de projetos que apresenta programação automatizada, gerenciamento de recursos de projeto e relatórios internos. Pode ser usado como um aplicativo autônomo, é aquilo que eu disse, apartado sem servidor nenhum, só com os arquivos do Project na máquina, você tem que fazer o backup, né? Tem que se atentar a isso, a fazer a manutenção desses arquivos. E está disponível nas assinaturas P3 e P5. Tá? Vamos já começar a chamar de P3 e P5, que fica mais fácil, mais rápido de falar e a gente começa a exercitar. Embora o Project para Web e o Project Online, olha só, as versões de navegador back-end, sejam aplicativos separados, você pode usá-los lado a lado. Então é você que vai escolher qual é a interface de uso. Se você criar o projeto no Project Web App, lá do Project Online, você vai conseguir enxergar no Project para Web novo. E se você criar aqui, você também enxerga lá. Tá?
você pode ver todos os seus projetos dos dois aplicativos no painel início do Project para a Web, que é o novo. E ainda pode usar o recurso de mapa do projeto para criar mapas que incluem projetos de ambos os aplicativos. Então, olha só. A versão de trás é o Project Web App, tá vendo? Ó? Proj Online Demo, que seria meu URL de provisionamento do SharePoint, .sharepoint.com/sites/pwa/ o projeto em si, eu tenho lá o gráfico de Gantt à direita, a minha matriz tabela aqui à esquerda e o relacionamento, na verdade, na minha tabela dos meus projetos. Tá? E aqui, na verdade, a macrovisão dos projetos que estão rolando, startados e assim por diante. À direita, você já consegue ver o que a gente chama de Project para Web. Essa é a nova interface. Ela tem uma cara realmente remodelada, como todos os softwares que a Microsoft tem lançado para o Office 365, tá? Você pode ver que tem carinha aí de novo SharePoint, nos sites modernos do SharePoint, né? Os writes aqui das tasks, com os bonequinhos, os rostinhos das identidades lá do Azure. Você tem o gráfico de Gantt à direita, muito melhor, reformulado, mais bonitão. Isso a gente vai ver na prática, tá? Aqui é, na verdade, só uma comparação entre os dois ambientes. E aí, como é que funciona isso na infraestrutura? Funciona assim, veja só. Eu tenho uma página Home e ela vai ser mandatória a partir de agora. Na página Home, eu posso acessar tanto a minha base do meu Project for the Web para a internet, que é o meu CDS, meu Common Data Services lá do Microsoft Power Platform, como eu posso acessar a minha base do meu Project Online, que está no SharePoint. Tá? Eu posso ter o meu Roadmap, tá? A partir da base CDS ou da base SharePoint. Então, eu acesso nos dois lugares. Tá? E o meu Power BI também acessa hoje nos dois lugares, nas duas bases. Sendo que lá no finalzinho, eu tenho aqui, deixa eu usar o lace para ficar melhor. Ó, aqui no finalzinho, eu tenho o meu Project Desktop Client, né? O Project para a área de trabalho. É o Project instalado. Ele vai acessar somente a base do meu Project Online. Ele não acessa, por enquanto, a base do Project for the Web. Tá? Ele acessa aqui. Contudo, como a gente está falando de um mesmo projeto e eles compartilham o projeto entre si, olha só, essa base do novo Project compartilha através da home do novo Project a base do SharePoint Online, que é do meu Project Online. Então não tem problema, eu posso conectar aqui, que ele vai buscar a informação aqui, devolve para cá e devolve para cá. Tá bom? Se eu quiser usar a interface web do Project Online, eu continuo utilizando o PWA. Tá? Se eu quiser utilizar a base do Project novo, que é bem mais interessante, eu uso aqui. Ah, mas minha base está aqui. Eu criei no Project Online, no PWA. Ou eu criei via Project Desktop e publiquei aqui. Não tem importância. Olha o caminho, vou buscar. Olha a query acontecendo. Opa, está aqui, não está. Então, peraí. Project Home. Opa, está aqui. Vamos lá, traz. Trouxe. Devolveu e mostrou aqui, tá bom? Então ficou bem legal esse modelo que a Microsoft criou. Acho que ficou bem interessante. Vou apagar essa montarada de coisa aqui. Pronto. E para o próximo slide. Olha só como ficam as assinaturas em questão de funcionalidades, de features. Projeto para web. Project para web. Eu coloquei projeto aqui, mas é project aqui, tá? Project para web. Plano 1 tem. Plano 3, opa, tem e tem mais recursos. Plano 5, opa, tem e tem mais. Não, é igual. Tem a quantidade igual de recursos quanto ao Project para web. Tá vendo? Essa tabelinha parece pequena e parece besta, mas ela é importante, porque algumas pessoas acham que indo do plano 3 do Project para web, que é o novo Project, para o plano 5 vai ter mais recursos. Não. Quanto ao Project para web, a quantidade de recursos são os mesmos. O que muda é que é o seguinte. Quando eu tenho um plano, seja ele P3 ou P5, que dá direito a EPM, ou seja, Project Server, no caso online do Office 365, mais SharePoint, etc., mais o cliente da área de trabalho, aí ele vai entregar no 5 mais recursos. É por isso que tem o 5 para a web, porque ele ganha o online, e o online no 5 ele está para Enterprise, assim como o 3 está para Standard, então aqui entrega mais recursos. Tá? A gente viu naquela tabela anterior justamente os recursos que tem a mais. Cliente da área de trabalho do Project Online, ele vai entregar a mesma coisa no 3 e no 5. É o mesmo, é o Professional. Então não vai entregar mais no 5, é o mesmo Project que tem nos dois. Tá? Você vê que o plano 1 ele é mais espartano, ele não vai entregar Project Online e ele não vai entregar Project instalado. Vai entregar o próprio Project para a web, que já é
fantástico, já está muito além do próprio Planner. Esse 1 aqui, que é o mais espartano, desse novo plano de Project, está além do Planner. Ele é bem mais completo do que o Planner, porque a sua estrutura de como se trabalhar já é totalmente modificada para essa gestão um pouco mais otimizada, um pouco mais avançada, ok? Na tabela acima, o número de checks, né, de X, indica o nível geral de recursos fornecidos por um plano. Por exemplo, para o Project Online, o plano 5 fornece mais recursos e em seguida o plano 3, como eu falei. Bom, disponibilidade de recursos entre aplicativos e assinatura. Eu fiz aqui um encurtamento de URL para que você acesse, anota aí, http protocolo de internet sem SSL, anota aí, bit.ly, barra 2R minúsculo, rato minúsculo, 0, queijo maiúsculo, salada maiúsculo, tatu maiúsculo, navio minúsculo, tá? Acessa aí, que agora nós vamos acessar aqui juntos as disponibilidades. A gente vai cair nesse link aqui da documentação oficial Microsoft. Descrição do serviço do Microsoft Project. Aqui você vai ter a mesma visão do que a gente está vendo nesse vídeo. Tá? Vai explicar sobre o Project para web, o online, tudo aquilo que eu disse. Tá? Olha lá, inclusive a print foi a mesma que eu utilizei no formato de acesso às bases de dados, CDS ou SharePoint. Ok? Ó, recursos entre as versões, mas eu quero que você chegue aqui para você entender feature a feature, o que tem em cada uma das versões e as diferentes versões entre si. Então, eu acho melhor você consumir diretamente a documentação. Olha só, recurso. Quanto a gerenciamento de projetos, tarefa e tempo. Então você vai ter aqui, ó, exibição de quadro. Para quê? Para o Project para a web. Ó, tudo que ele vai entregar, é aqui que você vai ver tudo que ele entrega. Quanto a gerenciamento de projetos, tarefa e tempo, aí vai ter as categorias aqui aglutinadoras. Quanto a colaboração, como é que ele entrega, gerenciamento de recursos e programas, relatórios, praticidade, movimentação, personalização e integração, gerenciamento de segurança e usuários. Então aqui você vai ter uma visão 360 graus, tá? Dá uma boa lidinha que é interessante. Aí você tem o online, que também vai, em contrapartida, mostrar o P3 e o P5, porque eles estão associados, ok? Os recursos e sobre o que cada um tem. Então você pode ver, se a gente chegar aqui, nesse recurso aqui, ó, de gerenciamento de projeto, tarefa e tempo, que é o recurso de configuração de período de folga. Olha só, adicione férias, feriados, licença médica e qualquer tempo ocioso no cronograma do seu projeto. Você pode ver que o Project Online do P3, hoje chamado de P3, anteriormente chamado de Project Online Professional, ele não vai entregar. Quem vai entregar é apenas o P5, anteriormente chamado de Project Online Premium, tá? Ele vai entregar. Configuração de período de folga. E aí você bate o olho aqui e consegue entender o que não entrega. Faz suas comparações e faz o seu adoption, tá? A melhor opção para a tua empresa. Então aqui é interessante ler, ó, você tem aqui o Project instalado na máquina também, todas as versões de Project que eu comentei, tá bom? Aproveitando, olha só o licenciamento aqui, ó, no site da Microsoft. Tá vendo? Ficou assim, ó. Plano do Project 1, plano do Project 3 e plano do Project 5, como eu mostrei no PowerPoint. Olha os recursos. Aquela mesma tabelinha lá, ó. Tá? Então é interessante para a gente ter essa noção. Bom, chegamos então a como acessar. Como é que a gente acessa hoje? De algumas formas, tá? Eu vou acessar pelo portal do Office 365, que é mais fácil. Já autentiquei, ele está aqui. Por que está aqui? Porque eu já acessei algumas vezes a aplicação. Então ela fica aqui. Para você que nunca acessou, vai acessar pela primeira vez depois que estiver licenciado, claro. Com a licença atribuída. Você vai pesquisar aqui. Veja, eu tenho, para efeitos de comparação, demonstração, o P3, tá? Eu estou com o P3 aqui. O P3 dá acesso ao PWA, o Project Online, tá? Mais o Project da máquina. Mas não aparece duas soluções aqui. Tá vendo que não aparece duas soluções? Meu PWA, ele fica agora numa segunda opção de acesso. O primeiro acesso preferencial é do Project para a web. Se eu clicar aqui, ele abre. Uma outra forma de acessar é por aqui, ó, pelo Hub de aplicações do Office 365. Venho aqui, venho em todos os aplicativos e por ordem alfabética eu vou próximo ao P para encontrar meu Project. Tá? Eu poderia também ter pesquisado direto na Hub. Olha lá, Hub de aplicações, todos os aplicativos e Project. Opa! Está aqui. Tá? Só que eu prefiro aqui, é muito mais rápido. Né? Note
que ao acessar o produto, olha a URL que a Microsoft atribuiu agora. Faz login no mesmo serviço, usa o Active Directory, o Azure AD, né? project.microsoft.com. Então hoje essa URL responde ao project para a web, tá? Olha como a interface está muito parecida com todo o Office 365, né? Inclusive ele tem os recursos, ele tem visuais que são muito semelhantes à página inicial do Office 365, a página de comportamento de acesso do próprio Microsoft SharePoint, depois da publicação dos sites modernos, tá? Olha só, primeiro, eu tenho aqui o produto. Segundo, eu tenho configurações para o produto. Ó, meu site do PWA, eu posso ir para o PWA a partir daqui. Tá? Então, olha só, botão direito acessar em uma nova guia, na verdade bloqueou, tem que acessar sem ser uma nova guia. Olha lá, ele me dá o URL do meu PWA, que é o meu Project Online, aquele que eu trabalhava antes da Microsoft publicar esse novo project. Olha lá, domínio de provisionamento.sharepoint.com/sites/pwa. Qual que eu quero definir como padrão? Esse ou eu redefino para o meu Project Web? Eu vou deixar meu Project mais novo, tá? Mas olha só, a URL continua funcionando. Vamos acessar o nosso conhecido Project Online. Tá aí. Criar projeto, baixar o Project Pro para Office 365, que hoje é o Desktop Client, né? Analisar os dados no Power BI, enfim, todas as ferramentas do PWA que a gente já conhece. Continua funcionando, tá? Se eu vier, por exemplo, aqui em criar um novo projeto, olha só, eu vou ter as mesmas ferramentas. É o meu PWA aqui, Professional, tá? Porque eu estou com P3. Se eu tivesse com P5, seria meu Enterprise, ok? Olha lá. E aí, ele me traz essa nova barra de informação, ó. Crie um modo de exibição de imagem grande dos seus projetos com roteiro. Porra, agora que ele está falando de roadmap. Por quê? Porque o Project para Web possibilita também que eu trabalhe com roadmaps, tá? Visite a página inicial do Project. Então, se eu estou no antigo, ele também me possibilita ir para lá rapidamente. Veja, para começar a usar um novo roteiro, um novo roadmap. Olha lá. Ele vai para project.microsoft.com. Tá? Agora, se ao contrário, eu estou no Project para Web e quero ir para o PWA, ou eu faço como eu acabei de fazer aqui, ou mais rápido ainda, ó, aqui embaixo, ir para Project Online. Muito fácil, muito rápido. Olha lá. Que vai usar o quê? A base do SharePoint. Então, você vai de um para o outro. Aí daqui a pouco você vai ver que eles compartilham informações entre eles, projeto entre eles, ok? Note que eu tenho aqui, ó, o botão de novo projeto em branco e eu tenho também como criar um novo roteiro, tá? Vamos criar um novo projeto, até porque esse vídeo a intenção dele é apresentar o produto e mostrar as principais funcionalidades e novidades. Depois terão mais vídeos onde eu vou aprofundar mais nos recursos do Project para Web. Olha a interface dele que interessante, que bonita, que clean, né? Diferente. Não sei se você notou, você que já tem Office 365 há algum tempo e vem acompanhando a atualização dos produtos da Microsoft, ela está deixando cada vez mais funcional e mais clean, tá? Essa é a visão da Microsoft. Então, olha só, projeto sem título. Ele já abre aqui um novo projeto com a possibilidade de eu mudar o título do projeto. Tá? Então, olha só, clicando aqui, ele abre uma barra lateral direita para eu fazer a alteração. Parece muito com as propriedades de colunas de lista do SharePoint, né? Ou quando você cria um item de formulário dentro do SharePoint que ele abre essa barra lateral direita aqui. Bom, eu vou chamar de projeto A, tá? Bem espartano, bem clássico para a gente conseguir entender quais são as capacidades. Veja, eu já entro como gerente de projetos. Por quê? Porque eu estou criando o projeto. Então ele já faz um auto-assign. Ele já auto-assina o usuário que está criando. Ele pega do perfil de criação da aplicação e já coloca como gestor de projeto. Maurício Casemiro, diretor, que é o cargo normal da empresa. E aí eu tenho aqui o início. Quando é que vai começar? Isso vai começar amanhã. Estou gravando isso num domingo. Então nosso projeto começa amanhã. E quando que eu vou concluir? Dia 2/12, eu posso ter uma duração diferenciada, mas isso eu vou ver dentro das propriedades desse projeto, tá? Olha só, data de início, e aí eu posso mudar o escopo mensal e o escopo anual, tá? Eu clicando aqui em fechar, você vê que ele já alterou o nome do projeto e aqui na data ele já conseguiu entender que o projeto começa nessa start date, na data inicial. O que vale eu começar a fazer aqui, antes de começar a colocar as tarefas, é entender que eu tenho 3 visões, 3 modos de exibição da minha lista de projetos. Eu tenho aqui o modo de exibição em tabela. Eu vou ter uma lista, na verdade. Por que tabela? Porque eu vou ter colunas e linhas, tá? Eu tenho o modo de exibição de quadro. Isso aqui
vêm lá de aplicações Kanban, do método Scrum, do método Agile, vem também do conhecido Trello, né, onde a Microsoft trouxe essa mesma experiência de organização para o próprio Planner, tem funcionado muito bem no Planner, então ela trouxe para o Project para a web. Tá? Esse novo visualização de quadro, onde eu faço um drag and drop, arrasto e solto para buckets, para etiquetas e assim por diante. E eu tenho uma terceira e última visualização, ou modo de exibição, de linha do tempo. Eu vou ter a timeline que funciona muito bem também. Tá? É aqui que eu vou ter o gráfico de Gantt e eu vou conseguir fazer predecessoras, vou conseguir fazer dependências e assim por diante. Fora isso, eu tenho o zoom, que eu posso dar zoom in, zoom out, e eu tenho os membros do grupo, que por enquanto não tem ninguém. Aqui é simplesmente um projeto não atrelado a grupo nenhum do Office 365, por enquanto. Vamos voltar na tabela e vamos começar a entender a estrutura abaixo. São as colunas da minha tabela de informações do projeto. Então eu tenho o nome do projeto, a atribuição, a coluna de atribuição, a quem está atribuído esse projeto, a duração, e aí eu tenho mais colunas. Por padrão, o Project para Web exibe essas 3 colunas de padrão. Fora elas eu tenho percentual concluído, bucket, concluir, dependente de, dependentes depois, né, predecessoras, antecessoras, início, número de nível hierárquico, tempo concluído, tempo necessário e tempo restante. Note que eu tenho bem menos colunas do que o Project Desktop Client. Se eu for abrir aqui, e eu já vou aproveitar e vou abrir, porque eu tenho licenciado, ora, eu tenho um plano P3, então eu também já baixei meu Project Desktop Client. Tá? Vamos pegar um projeto aqui, ó, um templatezinho, só para a gente ter alguma coisa, tá? Veja, plano de negócios, vamos pegar esse aqui, ó, plano de inicialização de negócios. É um templatezinho aqui, só para a gente não precisar construir nada. E aí eu vou criar. Olha, já tenho aqui um projeto todo pronto, é claro que eu vou ter que adaptar a minha realidade, mas tenho minha linha do tempo, tenho meu gráfico de Gantt, eu tenho minha tabela. E aí, olha só, quando eu vou no Backstage View, que é a guia arquivo, tá? E eu venho aqui para a opção para a seção de conta, olha como está o nome do project agora. Eu não tenho mais a nomenclatura realmente de Project Professional. Eu tenho assim, ó, cliente da área de trabalho do Microsoft Project Online. Então, está muito claro até na nomenclatura. Agora, toma cuidado para não se confundir, porque se você licenciou o seu Project Desktop, vamos encurtar o nome dele para falar que é o Project instalado na máquina, de outra forma, que não dentro de uma assinatura P3 ou P5, você continua com a nomenclatura anterior. Tá? Então, por exemplo, Project Professional. Opa. Veja só, o 2019, será que a Microsoft está vendendo 2016 ainda? Vamos ver. Acho que não, né? Já está no 2019 porque é a versão mais recente. Opa, 2016. Só se tiver na Microsoft Store. Isso aqui parece que não é o site da Microsoft. Não. Eu quero pegar site oficial, só para mostrar. Parece que não. A não ser que seja em parceiros, né? Como a Saraiva, parceiro oficial. Olha lá. Ainda tem versão do Project Professional 2016, né? Tem que ver se é a versão completa mesmo. Ok. Por padrão, o que a Microsoft vai te disponibilizar? Tá vendo, ó? Project Professional 2019. Esse não mudou a nomenclatura, porque não tem nada a ver com a licença do Project Server, que é o online, né? O P3 e o P5. Então ele continua custando 5.499, né? 5 pila e meia aí, não é barato, a gente sabe, mas também a gente sabe que não é um programa para qualquer um, é para o pessoal que realmente vai utilizar. Por isso que só justifica, né, as versões mais completas para quem realmente respira projetos, tá? Você pode ver que não mudou. Eu posso comprar nesse modelo aqui, que é o modelo que a gente chama de perpétuo, né? Licença perpétua. Comprou, é seu para sempre com a licencinha lá, né? Só que você não tem direito, por exemplo, ao Project 2020, 2021, o que sair, né? A grande atualização. Mas é seu. Tá com a licença ali para instalação em até X PCs. Tem umas que é até 1 PC, tem outras que é até 5. Tá aqui, versão standalone, né? Não muda.
Então você pode ter o Project e ainda assim com esse Project Professional 2019 que você comprar, baixar, instalar, você conectar no seu Project Online, não tem problema nenhum. Tá? Isso não vai fazer com que você não conecte no seu Project Online. Mas se você chegar a ter uma licença de Project Online, para que você gastou com uma licença apartada standalone de Project Professional? Você tem a possibilidade de instalar a partir de lá já licenciado e em até 5 máquinas, porque você pode ter o seu build, né, o seu Bring Your Device, você pode trazer máquinas diferentes, um desktop, né, um notebook e querer trabalhar com Project em todas elas. Bom, eu vou começar colocando aqui, ó, tarefa A. Outra coisa, esqueci de mostrar antes de eu colocar a nossa tarefa A. Aqui, nas colunas de dados, eu tenho muito mais colunas do que lá. No meu Project Professional, que agora é Project Desktop Client, eu tenho mais colunas do que as que tem lá. Veja, eu tenho o nome da tarefa, eu tenho atribuído a, etc., mas eu tenho mais colunas, olha só, que eu posso exibir. Campos personalizados ou colunas que eu posso trazer. Inserir coluna e posso inclusive, ó, olha a quantidade. Isso a gente já sabe, são muito mais. Mas claro, versão completa, standalone, pontual, instalada na máquina, é a versão mais completa que tem instalada na máquina, falando-se de front-end, falando-se de back-end, é o Project Online. Aqui é mais espartano, é bem mais do que o Planner, mas é menos do que o Project Online e Project Professional. Então você tem que entender que a quantidade de colunas foi reduzida para atender esse cenário, esse gap entre um e outro, tá bom? Tarefa A. Olha, quando eu coloco uma tarefa, ele já dá a oportunidade de eu ver as propriedades da tarefa. Olha que interessante. Cliquei aqui no I de Information, tá? E aí eu tenho a possibilidade de saber quando que eu vou concluir, quando eu tenho que concluir. Então, o início é amanhã. E a conclusão é amanhã também. A duração é de um dia e eu tenho 0% concluído. O cálculo já é automático, isso continua. Eu vou utilizar o único bucket padrão configurado, que é o bucket 1. Depois a gente começa a criar mais buckets e eu explico. E a gente começa a usar buckets diferentes. E aqui, em tempo necessário, eu digo o seguinte, ó. Quantidade de tempo que um recurso gastou em uma tarefa, que eu posso colocar, por exemplo, as horas executadas, tá? Posso já fazer o report. Aqui eu coloco as horas concluídas, o restante já é automaticamente calculado e o total que falta também já é automaticamente calculado. Se eu tiver dependência, é aqui que eu vou começar a adicionar as dependências, tá? Bom, vamos colocar aqui a tarefa B. Tarefa B. A tarefa B, tá vendo? Por enquanto sem atribuição. Eu quero ainda mostrar aqui. A tarefa B, ela vai ter início no dia 2, tá? Ou seja, junto com a tarefa A, mas ela vai ter um prazo de conclusão para até o dia 4. Então aqui, ó, ele já calculou 3 dias no bucket 1. Eu posso atribuir por aqui, nos detalhes da tarefa, vou me autoassinar, porque esse projeto foi o que eu criei, só eu tenho acesso por enquanto, ele não é um projeto de grupo, ele está no meu Project para Web, tá bom? Olha só, que coluna mais fácil de entender, já com a foto da pessoa, o nome, muito melhor, tá? Veja, já a tarefa A, eu quero atribuir a outra pessoa, e é aí que tem uma coisa muito importante nesse ponto, note. Eu vou atribuir ao Felipe. O Felipe, ele é assistente administrativo aqui na Vision Share Tecnologia. Felipe Nascimento, está aqui. Acho que é esse. Quando eu faço isso, ele diz o seguinte. Primeiro, conecte seu projeto a um grupo. Por quê? Vamos entender. Para atribuir tarefas, você precisa conectar seu projeto a um grupo do Office 365. Todas as pessoas que você atribuir a tarefa farão parte desse grupo. Quer dizer, seria a mesma coisa que eu tivesse vindo aqui, criado um grupo e colocado pessoas permissionadas no grupo para depois atribuir a tarefa. Como eu não respeitei isso, eu não fiz isso, eu não preparei esse ambiente de permissionamento antes, eu posso preparar no processo de atribuição. Tá? Então veja, eu posso tanto trazer grupos que já existem e trabalhar com esse projeto atrelado a um grupo pré-existente no Office 365, quanto eu posso criar também o grupo no processo de atribuição de tarefa. Olha só, adicionar um grupo existente. Todos os meus grupos que eu trabalho aqui, tá vendo? Ó? Roteiro, tecnologia, treinamento, qualidade, marketing, comercial, contábil, administrativo, BI. Não é nenhum desses grupos com os quais eu quero trabalhar. Eu quero criar um grupo específico para o projeto. Aí sim, aí vai funcionar como funciona no Planner, né? Que quando eu crio um plano, ele também cria ou não um grupo no Office 365. Vamos criar esse grupo. Criar grupo
e o nome vai ser o nome do projeto. Já é intuitivo. Projeto A vai ser um grupo que dará base ao projeto A do Project para a web. Criar e atribuir. Ele está fazendo dois papéis aqui. Veja, criou e atribuiu. Tanto que aqui em membros do grupo, ele já atualizou e colocou 2 membros. Se eu clicar aqui, olha lá, projeto A, Private, para Felipe e para Maurício. Se eu clicar aqui na setinha, eu ainda vou para o meu gestor de equipes de grupo, para as propriedades de grupo, lá no meu OWA. Veja, projeto A, grupo privado, 2 membros. Quem são? Felipe e Maurício, assistente administrativo e diretor, membro e membro. Aí eu posso começar a adicionar mais membros e fazer a gestão disso. Seguir o que está acontecendo, e-mails, arquivos trocados, aí vai envolver SharePoint, GED e assim por diante. Olha como envolve muita coisa. Quando você faz alguma coisa no Office 365, as aplicações saem se comunicando todas umas com as outras. Tá certo. 3 dias para a tarefa B. Eu vou colocar que na tarefa C, eu vou dar um Enter, alterar aqui o nome por aqui, ou simplesmente clicando aqui e alterando aqui. Tá vendo? Sempre 2 formas de alterar. Tá? Eu vou falar que a tarefa C vai ter início no dia 4, terminando a minha tarefa, e vai concluir no dia 5. 2 dias, tá? Dia 4 e 5. No Bucket 1 e ainda sem nada concluído, sem percentual nenhum. Não vai ter dependência por enquanto. Aqui eu vou fazer o seguinte, vou fazer diferente. Notou que não tem botão salvar? Não precisa. A Microsoft ela tem trabalhado com um novo conceito nos seus web services, nos seus softwares web, que é o seguinte: alterou, salvou. É o mesmo conceito do OneNote. Não precisa ter botão mais salvar. Você vai clicar, vai tirar, vai digitar, vai apagar, ele vai salvando em tempo real, tá? Bom, eu vou fechar, você vai ver que a alteração foi feita na tarefa C, na linha 3 da minha lista de tarefas do projeto, e eu venho aqui nos membros do grupo e simplesmente vou colocar a Vera, ela é assistente comercial. Veja só, agora ela é membro. Então, isso quer dizer que agora eu posso, sem problema nenhum, vir aqui e trazê-la. Ele não vai reclamar, porque eu já atribuí. Era o que eu deveria ter feito com o Felipe, deveria ter feito. Mas eu fiz de outra forma, tá? Veja, atribuir 3 tarefas, tá? Tarefa A, B e C. Ele funciona também assim como no OWA, com o botão de contexto do mouse. Então eu tenho o menu de contexto facilmente, olha aqui que bacana. Eu posso abrir os detalhes, faz abrir os detalhes da tarefa. Eu posso transformar ela em uma subtarefa. Eu estou com a tarefa aqui, eu transformo em uma subtarefa. Eu recorto para colar em outro lugar, eu copio a tarefa, eu colo, eu insiro uma tarefa entre uma tarefa e outra. Ah, esqueci que entre a A e a B tem que ter uma aqui entre elas. Então, para não precisar de estruturar e recriar tudo, você insere uma entre A e a B. A C, na verdade, a B vai empurrar e vai virar C, tá? Veja, entre a A e a B eu vou fazer isso, tá? Inserir uma tarefa. Olha lá. Tarefa B ou A.2 ou A.1, só para desmistificar. Se, e aí eu vou colocar a coluna de concluir. Olha lá, para eu saber quando que vai terminar. O percentual eu quero trazer também. Vou trazer o bucket. Vou trazer o início. E eu posso movimentar também. Isso aqui é legal, ó. Data de início e data de conclusão. Percentual concluído. Tempo concluído. Vou trazer tempo necessário. E aí eu vou trazendo as colunas que eu quero. Preciso retirar a coluna? Oculto. E assim eu vou trabalhando. Tá? Bom, na A.1, no primeiro dia você vai de 2 a 2 e no segundo dia que virou o terceiro vai de 2 a 4, eu tenho mais uma tarefa que vai de 2 a 2 aqui. Olha que eu posso direto na tabelinha, sem precisar ir para as propriedades, alterar os dados. Eu posso dizer que essa também começa no dia 2 e também vai até o dia 2, um dia. E que aqui eu tenho a atribuição da Vera. Então, quer dizer, antes de começar a execução técnica, eu tenho mais uma atribuição da Vera do comercial com o Felipe do administrativo, tá? Percentual de conclusão, e assim eu vou trabalhando. Quando eu tenho, por exemplo, uma tarefa A que vai aglutinar, que vai ser ali uma seção para as demais tarefas, eu consigo fazer o seguinte. Consigo colocar aqui, inserir mais uma tarefa, e aqui eu vou colocar o seguinte, kickoff. Reunião de kickoff. Antes de qualquer tarefa, eu quero colocar dentro do projeto a reunião de kickoff. E na reunião de kickoff, eu posso ir atribuindo a quantidade de pessoas que eu quiser. Veja, atribuição em massa, tá?
A duração disso aqui vai ser do dia 1º ao dia 1º. Um dia para a reunião está ótimo, mas não pode ser no domingo, né? Tem que ser no dia 2. Do dia 2 ao dia 2, tá? Olha lá. Kickoff. Note que se eu quiser colocar aqui mais uma tarefa e chamar ela aqui, ó, de etapa 1 e passar ela para baixo, que também é possível, recortar tarefa, colar tarefa. Olha lá, reunião de kickoff, etapa 1. Vou fazer o seguinte, vou selecionar, olha que bacana, seleção múltipla da tarefa A à tarefa C e dizer que elas serão subtarefas. E a etapa 1 acabou virando um estágio que eu posso expandir, posso retrair, assim como no Project Client Desktop. Tá? E aí eu vou criando estágios, sprints, eu vou trabalhando com uma estrutura um pouquinho melhor para me organizar. Veja que eu aglutino e ele faz a soma de duração. Ele faz o início da primeira e o fim da última. Tá? O percentual de horas total, a média de percentual de horas, percentual de conclusão total e de horas também. E eu posso, inclusive, fazer a edição de cada uma delas que vai refletir neles. Olha que legal, 3 atribuições para o kickoff. Tá? Eu posso também colocar aqui o marco A, para depois isso aqui não ser uma tarefa, mas ser um marco, ok? Quando eu concluo uma tarefa simples assim, digamos que a reunião de kickoff, ela teria que ter sido feita aqui no dia, estamos em 1º de dezembro, então aqui vamos voltar para novembro, teria que ter sido feita na sexta-feira, dia 29. Tá? Olha só que interessante, quando eu tenho uma tarefa em atraso, ele mesmo já faz formatação condicional. Então, assim como no Excel, a formatação condicional vai funcionar aqui automaticamente. Entrou em atraso, ele já vai pintar de vermelho aqui e vai mostrar atrasado. Isso é fantástico. Tá? Bom, digamos que a gente tenha feito essa reunião e concluiu, para não ficar feio, né? Então, simplesmente assim, ó, faz um sonzinho, plan, igual no to-do, ele risca, coloca um check e o percentual atualiza automaticamente. Tá? Não preciso clicar em atualizar, nada disso. Ele faz isso aqui por push, automaticamente. Tá bom? Bom, temos uma pequena estrutura, a intenção hoje não é passar recurso a recurso, é mostrar a novidade, o produto e o que está chegando. Tá? Eu quero mostrar como funciona no modelo de quadro, olha que legal. No modelo de quadro eu tenho todas as tarefas A concluída e as não concluídas. Eu posso entrar em cada uma tarefa, assim como no Planner, adicionar dependência, mexer nas propriedades, assim como eu mexi na barra lateral direita no formato de tabela, e eu posso trabalhar com buckets diferentes. Digamos que esse aqui seja o bucket geral. No bucket 2, eu quero tarefas que só sejam referentes a custo ou ao financeiro. Então eu vou chamar o bucket de financeiro. Isso aqui é igualzinho no Planner. Para quem já usa o Planner vai saber disso. Digamos que a tarefa A ela seja pagar alguma coisa, pagar um boleto, comprar alguma coisa dentro do projeto. Então eu vou trazer para cá simplesmente, olha só, arrastando e soltando, usando o drag and drop. E aí eu consigo me organizar por bucket depois. Tá bom? Assim como eu posso usar a minha linha do tempo, olha que fantástico. E eu tenho, além das minhas linhas, com a minha estrutura de etapas, de sprints e de marcos, eu tenho aqui o meu gráfico de Gantt, onde eu tenho, através de uma timeline, a possibilidade de entender se é predecessora, se uma tarefa é predecessora da outra ou não. E mais legal, a Microsoft deixou, tá? Isso aqui está muito parecido com o Gantt do próprio Project, tanto do online quanto do desktop client, mas ficou melhor, está mais bonitão, né? Está mais interessante, mais atualizado. Veja que eu tenho aqui, ó, a possibilidade de arrastar predecessoras, tarefas que ocorrem antes e depois e que tem dependência ou não. Se eu quero dizer que a tarefa A.1 ela tem dependência da tarefa A, eu não tenho que obrigatoriamente acessar a tarefa A.1 e dizer isso aqui. Poderia dizer que essa tarefa ela é dependente da tarefa A, a A.1. Veja, a linha 3. Quando eu faço isso, olha lá, concluir duas tarefas de 12 e está aqui. Então, se eu vou para a linha do tempo, olha só, ele criou uma dependência. Só que eu não preciso trabalhar assim, se eu não quiser. Eu posso simplesmente, na visualização de linha do tempo, do gráfico de Gantt, eu arrasto o final de uma tarefa e solto no começo da outra. Bem mais fácil, bem mais prático.
Tá? Eu vou colocar que todas elas têm dependência. Agora sim, veja, ele já faz o ajuste automático de datas. Ele fala, poxa, se essa tem dependência dessa, essa começa no dia 4 e tem que terminar no dia 6, e você também está com essa aqui, está super alocado, então eu vou colocar ela mais para frente. Ele já faz a correção automática. Claro que você pode ajustar, voltar, mexer nas datas aqui, como você bem entender, mas ele já vai trabalhando para você também, ok? Bom, por hora é só, espero que tenha gostado da novidade. Fica de olho no canal, assina o canal, tá? Clica em assinar. Se gostou do vídeo, curte o vídeo que ajuda bastante. Assim, a gente sempre está produzindo conteúdo de qualidade, com certa regularidade. Se inscreve no canal, ativa o sininho para que os novos vídeos cheguem. Esse é o primeiro vídeo, tá? De uma sequência de vários vídeos de Microsoft Project que a gente vai começar a postar aqui no canal. Espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo. Voltei para falar que essa é a minha consultoria e você pode acessar ela através do site www.visionsharetecnologia.com. Nosso endereço de correio eletrônico é contato@visionsharetecnologia.com. Nós licenciamos, implantamos e capacitamos o seu time, os seus profissionais no Microsoft Project e em tantas outras tecnologias Microsoft. Somos especialistas certificados e estamos no mercado de soluções Microsoft para atendê-lo de forma transparente, com excelência e de forma que ajude a sua empresa a ter as melhores soluções de mercado para pacote de soluções de CRM, ERP, como aplicativos de negócio, aplicativos de base de produtividade, como o próprio Office 365, ou aplicativos voltados para nichos, como o próprio Microsoft Project, tá certo? Falando de licenciamento, nós também somos parceiros oficiais de licenciamento Microsoft. Nós trabalhamos com licenciamento CSP. Tá? Se você está interessado no Microsoft Project, está interessado aí no Project 2013, 2016, 2019, no Project Online, no novo Project para Web ou no formato de licenciamento do Project Desktop Client, está aqui nosso endereço embaixo do nosso portal de licenciamento. Ele é um portal standalone, lá você pode visualizar todo o nosso portfólio de soluções de nuvem Microsoft, de assinaturas de licenças de nuvem Microsoft. portalcsp.com.br/VisionShare Tecnologia. E eu também quero falar sobre capacitação. Nossa especialidade é capacitar organizações, times e profissionais em soluções e tecnologias. Se interessou por capacitação de Microsoft Project? Então dá uma ligadinha para a gente, manda um e-mail que nós temos o treinamento perfeito para você. Nós trabalhamos com 3 modelos de entregas. O primeiro é o in-company, né? É o treinamento presencial. Vamos até a sua empresa, onde você estiver no Brasil, e capacitamos você no formato VIP ou o seu time, tá? Nosso segundo formato é live, em tempo real através da ferramenta Microsoft Teams. Então, basta que você ou o seu time que vai fazer o treinamento tenha um computador e tenha acesso com a internet. Pronto. Tá? O ideal é que você tenha ali um headset, um microfonezinho para você falar, conseguir trafegar a voz e eu te ouvir, né? E que você tenha um dispositivo de escuta, que seja uma caixinha de som ou um fone para também me ouvir, tá bom? O formato live, ele entrega várias capacidades muito semelhantes ao treinamento em company. Então você vai ter compartilhamento de tela, acesso remoto, compartilhamento e colaboração dos exercícios, dos PowerPoints, anotação em PowerPoint. Você vai conseguir compartilhar arquivos, chat, você vai ter também web conference, você vai ter video conference, tudo dentro da aplicação do Microsoft Teams, tá certo? O legal é que todo o treinamento live meu é gravado e disponibilizado depois para sua posterior consulta. Terceiro e último modelo de entrega é a nossa plataforma EAD, tá? Nossa plataforma EAD, ela é flexível, você consegue assinar por 1 ano ou comprar treinamentos soltos e o acesso é 24/7, em qualquer horário você acessa. Então, ela reúne a praticidade do live e ela reúne a completude do in-company na terceira plataforma. Tá? Como é que você acessa a nossa plataforma EAD? Através desse endereço aqui, ó, visionsharetecnologia.com/treinamentos, vai dar acesso, na verdade, à página que explica esses 3 modelos. E nossa plataforma EAD em si reside nesse endereço aqui, www.visionsharetreinamentos.com. Nós temos cursos de produtividade, business intelligence e negócios da Microsoft.
Acesso é 24/7. Nós temos uma FAQ para o seu tira dúvidas de como funciona o curso, quais as qualificações, o que eu tenho que ter de pré-requisito para começar a fazer o curso. E também o nosso suporte. Cada curso nosso, cada videoaula tem uma ferramenta que você fala diretamente com o instrutor, onde você posta suas prints, suas dúvidas e é atendido pontualmente, ok? Nós temos também planos e pacotes anuais. Você assina pacotes de assinatura e você tem acesso a todos os cursos ou pacotes de cursos dentro das categorias durante um ano, ok? Fora isso, nós emitimos o certificado de conclusão com carga horária para que você apresente na sua faculdade, caso você precise justificar uma atividade transversal. E pagamento é facilitado, você consegue pagar no boleto, no cartão de crédito parcelado em até 12 vezes sem juros e também no PayPal, caso você tenha conta PayPal. Bom, no mais, agradeço a sua colaboração, tá? Bom, no mais, agradeço a sua colaboração. Acesse os meus canais. Se tiver alguma dúvida, manda um e-mail e você será atendido. Obrigado e até a próxima videoaula.